Nesta aula, nós falaremos sobre prevenção e combate a incêndio. O assunto em questão é um assunto bastante comum nas provas de engenharia civil. Bom, em nosso material teórico, nós procuramos trazer somente o essencial, aquilo que as bancas mais cobram. E também em nossas questões resolvidas e comentadas, nós iremos aprofundar a teoria com peculiaridades das normas. As bancas cobram principalmente as classes de incêndio e também os tipos de agentes extintores e as sinalizações de segurança. Bancas maiores cobram principalmente detalhes específicos da norma técnica. Por definição, pessoal, fogo é uma combustão na qual podemos visualizar produção de chamas com a liberação de energia. Essa energia é luz e calor. A combustão é uma reação química entre dois reagentes, no caso combustível e comburente, mediante uma condição favorável, que é o calor. Sendo assim, incêndio é o fogo que foge do controle. Sendo assim, pessoal, vamos para algumas definições da norma técnica quanto ao risco da edificação. É classificado como risco baixo edificações e áreas de risco com carga de incêndio específica até 300 MJ por metro quadrado. O risco médio é classificado edificações e áreas de risco com carga de incêndio específica acima de 300 MJ por metro quadrado até 1.200 MJ por metro quadrado. E risco alto para edificações e áreas de risco com carga de incêndio específica acima de 1.200 MJ por metro quadrado. Bom, falaremos agora sobre as classes de incêndio. Classe A é o fogo em materiais combustíveis sólidos que queimam em superfície e profundidade através do processo de pirólise, deixando resíduos, por exemplo, papel, borracha, tecido, madeira, plástico. Incêndios de classe B é o fogo em combustíveis sólidos que se liquefazem por ação do calor, que queimam somente em superfície, podendo ou não deixar resíduos. Por exemplo, graxa, substâncias líquidas que evaporam, como a gasolina, e gases inflamáveis. E incêndios de classe C é o fogo em materiais, equipamentos e instalações elétricas energizadas, como, por exemplo, motores elétricos, painéis elétricos, etc. Dando continuidade nas classes de incêndio, incêndios de classe D, que é o fogo em materiais pirofóricos. Esses materiais são encontrados principalmente na indústria, como, por exemplo, raspa de zinco, limalha de magnésio, fósforo, titânio, zircônio, sódio, potássio e lítio. E, por fim, incêndios da classe K, que é o fogo em equipamentos de cozinha ou similares, que envolvem óleos vegetais e gorduras. Os agentes extintores são substâncias utilizadas no combate a incêndio através de métodos de resfriamento, abafamento e reações químicas. É importante saber que esses agentes podem se encontrar nos estados sólidos, líquidos e no estado gasoso. Como exemplo de um agente extintor, temos a água. Ela é indicada para incêndios da classe A, que são os materiais sólidos em geral. O combate a incêndio por meio da água é uma ação que age por resfriamento e não permite a reignição. E, dependendo do caso, também por abafamento. Um outro agente extintor é a espuma mecânica. Espuma mecânica é um composto por detergente concentrado que age por abafamento e por resfriamento de forma simultânea. A espuma mecânica é indicada para incêndios de classe B, sendo também eficiente para incêndios de classe A.
Dando continuidade nos tipos de agentes extintores, temos o CO2, gás carbônico, que é um extintor composto por dióxido de carbono indicado para incêndios de classe C, pois não conduz eletricidade. Também pode ser usado em incêndios de classe B. Ele age por abafamento e por resfriamento em ação secundária. Um cuidado que devemos ter com esse tipo de agente extintor é que ele é asfixiante. Portanto, devemos evitar o seu uso em ambientes pequenos ou reclusos ou confinados. E, por fim, o agente extintor pó químico. Esse agente extintor é indicado principalmente para incêndios de classe B, que são os líquidos inflamáveis. O pó químico age por abafamento, quebrando a reação em cadeia e interrompendo o processo de combustão. Ele pode ser utilizado também em incêndios de classe C, que são os equipamentos elétricos, pois não é condutor de eletricidade. No entanto, não é indicado por deixar resíduos no equipamento elétrico e assim danificar o equipamento. Os extintores de incêndio são equipamentos com pequena autonomia de ação, que são destinados ao combate do foco do fogo ou princípio de incêndio. Eles possuem um manejo fácil e podem ser portáteis, pesando até 20 kg ou sobre rodas, que é aqueles extintores que pesam entre 20 kg até 250 kg. Os extintores devem ser mantidos com sua carga completa e em condições de operação e instalados nos locais designados. Vou falar um pouco das exigências da norma técnica, em que deve haver no mínimo um extintor de incêndio distante a não mais de 5 metros da porta de acesso da entrada principal da edificação, entrada do pavimento ou entrada da área de risco. Independentemente da área ocupada, deverá existir pelo menos 2 extintores para cada pavimento. Em edificações ou risco com área construída inferior a 50 metros quadrados, poderá ser instalada apenas uma unidade extintora de pó ABC. Vamos falar um pouco agora sobre a sinalização de segurança. Pessoal, os diversos tipos de sinalização de segurança contra incêndio e também sinalização de segurança contra pânico devem ser implantados em função de características específicas de uso e dos riscos, bem como em função de necessidades básicas para a garantia da segurança contra incêndio na edificação. A sinalização apropriada deverá ser instalada em local visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do piso acabado até a base da sinalização. A mesma sinalização deve estar distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente visível de qualquer posição dentro da área e devem estar distanciadas entre si no máximo 15 metros. Em nossa imagem, nós temos o exemplo de uma sinalização de extintor e também de uma sinalização de hidrante. E para fechar a nossa aula, vamos falar sobre sinalização de proibição. Algumas bancas gostam de cobrar algumas dessas imagens. A banca, ela te dá determinada figura na prova e pede o significado daquela imagem. Nós temos em nossa primeira imagem o símbolo de proibido fumar. Em nossa segunda imagem, nós temos o símbolo de proibido produzir chama. Em nossa terceira imagem, temos o símbolo proibido utilizar água para apagar o fogo. Em nossa quarta imagem, o símbolo proibido utilizar elevador em caso de incêndio.
Bom, nós vamos ficando por aqui. Essa aula foi a introdução ao tema combate e prevenção a incêndio. Em nosso material teórico haverá muito mais detalhes sobre os assuntos aqui explanados e aguardo vocês em nossa próxima aula. Bons estudos!